Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tomem assento, por gentileza. É um prazer imenso poder cumprimentá-los, estar aqui nesta oportunidade junto convosco, para glorificarmos o Senhor, agradecermos a Ele por todas as suas misericórdias, muitas bênçãos recebidas, as quais tributamos ao Senhor gratidão, porque Ele alcança-nos com sua bondade e sua graça todos os dias. É sempre um prazer rever e estar junto com o povo de Deus. Meu pastor Sérgio, prazer revê-lo. Pastores, meus amigos, obreiros da casa do Senhor e todo o povo de Deus que se reúne neste encontro, nessa noite. Minha esposa, irmã Carmen, que está ali junto com nossa nora, nosso filho. É uma alegria poder, nesses primeiros dias do ano, estar junto com o povo do Senhor e cultuar a Deus. Nós viajamos bastante e passamos maior parte do tempo fora, então quando temos a oportunidade de estar junto com os irmãos, nós aproveitamos. Nós estamos em uns dias de descanso, porque é necessário, mas quando recebemos o convite para estar aqui, é impossível dizer não, né? Praticamente impossível, porque se constitui uma bênção e uma honra, um privilégio muito grande ter a oportunidade de estar junto com o povo do Senhor. E principalmente nesses dias que inicia o ano, estamos no começo do ano. E tem uma novidade, estou de aniversário hoje, isso é um presente para mim, isso é uma bênção de Deus. Estou completando 55 anos de idade, e fico muito feliz de poder passar os anos. Dia 24 de janeiro, vou completar 34 anos de fé, dia 24 de janeiro. É outra data inesquecível, porque são coisas que nós guardamos no coração com muito zelo e com muita propriedade. São dias que nos lembram as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Nós louvamos ao Senhor por isso, graças a Deus. Deus abençoe os casais, as famílias que aqui estão, os irmãos que já completaram até mais de 50 anos de casamento, que bênção de Deus. Eu e a irmã Carmen vamos completar 17 anos em abril, 17 anos, mas tem mais os outros anos do outro casamento, que éramos viúvos, então está difícil de alcançar esse negócio de 50 anos, não sei não, viu? Tem que dar um jeito de empurrar essas datas para frente, para ver se alcançamos esses 50 anos, mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Vai ser uma bênção de Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 28 e vamos ler os versículos 18 ao 20. É um texto bastante conhecido e é um texto, podemos dizer assim, é o texto áureo. É o texto áureo da missão, da evangelização, do discipulado. É o texto que nós sempre lemos e sempre meditamos quando estamos reunidos em torno de uma temática como essa, em um culto onde se objetiva principalmente questões relativas à missão, evangelização ou discipulado, que são assuntos bastante intrínsecos. Na realidade, são três coisas que se desenvolvem no mesmo espaço, cada uma com a sua característica, mas dentro do mesmo espaço acaba sendo efetuado esse trabalho. O texto diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem me acompanha no amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar pelo menos da primeira parte desse texto, que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, portanto, ide. Essa expressão do Senhor, principalmente a expressão portanto, ele estava se referindo àquilo que ele tinha feito, aquilo que ele tinha ensinado e aquilo que ele era. Quando ele disse, portanto, ide, ele se referia ao que fez,
ao conteúdo daquilo que ele já havia realizado, junto com os seus discípulos, para que eles tivessem uma base, um fundamento inspirador para realizar as coisas que deveriam realizar. Na verdade, Jesus fez tudo aquilo que era aparentemente impossível. Ele fez e foi aquilo que era aparentemente impossível. E com isso ele nos ensinou o caminho que deveríamos seguir para conquistarmos as mesmas conquistas que ele teve. Crendo naquilo que Jesus ensinou e seguindo aquilo que ele fez, nós seremos capazes de conquistar o mundo. Foram apresentados aqui nessa noite algumas grandes dificuldades que são realidades estampadas no mundo em que vivemos, são desafios extraordinários, e esses desafios só serão possíveis serem alcançados caso nós venhamos a seguir com exatidão o exemplo do que Jesus foi, fez e ensinou. Se nós conseguirmos aplicarmos a nossa vida, aos nossos projetos, se a base de inspiração para a nossa realização for exatamente aquilo que Jesus fez, aquilo que ele foi, aquilo que ele ensinou, nós conseguiremos realizar coisas tão grandes, tantas quantas ele realizou. E ele chegou a dizer nas suas palavras que aquele que nele cresce faria as coisas que ele fez e ainda faria maiores do que estas. E isto é uma possibilidade, principalmente pelo fato de que nós temos mais tempo e, por que não dizer, humanamente falando, mais recursos, por que não dizer, humanamente falando, mais material humano para realizar o trabalho. Nós dispomos de muitas coisas mais, mas precisamos incorporar em nós a consciência de que é indispensável aquilo que ele fez. O que Jesus fez tem que ser o padrão fundamental, o padrão básico para a nossa reação e a nossa ação. Não basta somente nós termos, por exemplo, a informação da necessidade do mundo. É necessário que nós tenhamos consciência de que dispomos de um recurso que pode satisfazer ou atender às necessidades do mundo. Eu estava lendo ainda esta semana uma reportagem que fizeram uma pergunta para a filha de Billy Graham, e perguntaram para ela se Deus era culpado. Se Deus era culpado das desgraças que acontecem no mundo, e principalmente do acontecimento nos Estados Unidos em 11 de setembro, quando as torres gêmeas foram destruídas. E ela muito sabiamente respondeu o seguinte, ela disse o seguinte: Deus não é culpado pelo fato de que nós não permitimos que ele faça parte da nossa história. Nós aceitamos, por exemplo, a opinião de alguém que diz que não seja mais lida a Bíblia Sagrada nas escolas. Aceitamos a opinião de alguém de que a Bíblia não faça mais parte do conjunto das pessoas e das ideias que estabelecem as leis normativas da nação. Nós aceitamos livremente de que as pessoas que opinam e criam comportamento e conduta totalmente liberal sejam aceitas na sociedade como um fator inovador e que elas podem viver do jeito que elas querem. Eles aceitam absolutamente tudo, mas não aceitam que Deus faça parte da sua história e da sua existência. E aí uma menina da escola escreveu uma carta, segundo disse a filha do Billy Graham. A carta que a menina escreveu foi perguntando para Deus: por que Deus que tu permitiu que acontecesse isso com os meus amigos? E Deus respondeu para a menina dizendo: aconteceu porque não me é permitido entrar na tua classe, não me é permitido entrar na tua escola, não me é permitido entrar no teu ambiente de entretenimento, não me é permitido estar no espaço em que você vive. Então não me permitem estar. E logo, como é comum alguém que seja culpado, nada melhor do que culpar Deus, atribuir a Deus. Não basta, por exemplo, nós olharmos para o mundo e vermos essa necessidade real. Não é esse fator que deve ser o elemento inspirador.
O fator que deve ser o elemento inspirador é esse que está aqui. Portanto, ide, isto é, por aquilo que eu fiz, você vai. Por aquilo que eu sou, você vai. Por aquilo que eu ensinei, você vai. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você vai conseguir alcançar e realizar e ser, se você acreditar de fato naquilo que eu fiz. E eu pergunto para você, nesta noite, quais coisas Jesus fez? Eu vou falar só da primeira parte. Não vou falar das coisas que ele ensinou. Por aquilo que ele fez, nós devemos ir. Por aquilo que ele ensinou, nós devemos ser. Por aquilo que ele é, nós devemos obedecer. Se nós aplicarmos essa regra à nossa realidade de vida, todos nós nos tornamos pessoas conscientes da nossa missão na terra. Não vai existir uma pessoa sequer nas nossas igrejas que não tenha um sentimento de responsabilidade pelas necessidades de outrem. Vai se sentir a necessidade das almas. Cada um de nós cumpre uma missão. Cada um de nós cumpre, no espaço que lhe cabe, fazer aquilo que se deve. Eu já levo 34 anos de fé e praticamente 33 de ministério. As coisas vão crescendo. Não pense você que o tempo vai passando e a gente vai adquirindo mais idade e as coisas vão diminuindo. Não, vai diminuindo o trabalho, vai ficando mais velhinho, mais cansado. Não, vai aumentando o trabalho. Salomão disse que quem aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Vai aumentando o trabalho. Eu, há 20 anos atrás, não trabalhava tanto quanto trabalho hoje. Nós viajamos agora, o ano passado, com a irmã Carmen, mais de 20 mil quilômetros. Nós estivemos em 360 reuniões. Nós pregamos 460 horas, pregando e palestrando. Imagine você, eu não fazia isso há 20 anos atrás, mas hoje faço. Em 2015, eu vou viajar 50 mil quilômetros, vou ensinar 600 horas, eu vou ensinar milhões de pessoas, porque eu acredito que Deus vai prosperar o nosso ministério para a glória do seu nome. Cada um de nós precisa assumir a parte que nos compete e corresponder à expectativa de Deus. Se faz extremamente necessário que eu e você, ao olharmos para uma palavra dessa que Jesus disse, antes dele dizer, portanto, ide, ele disse, é-me dado todo o poder, ou toda a autoridade, no céu e na terra. Ele tinha autoridade para dizer, ide, porque ele tinha condição de dizer a parte final do verso de número 20, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação de tudo. Pode ser em qualquer parte do mundo, Jesus estará lá. Ele estará lá. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser no lugar mais inóspito, mais distante, mais carente, da maior ameaça, da maior opressão. Não importa, você estará e Jesus estará lá. Ele acaba chegando antes do que você lá. Além de ir com você, ele já está lá. Porque Deus não precisa ir para estar, ele já está lá. O Salmo 139 diz, se eu subir ao céu, ou se eu tomar as asas da alva, ou se eu descer ao Seol, ou se eu pegar e ir para o deserto, tu aí estás. Não diz que tu ali chega, ou tu ali vai, tu aí estás, ele já está lá, ele já chegou lá, ele já está presente, ele já é um Senhor que está lá. Você pode glorificar o nome de Deus essa noite? Ninguém mais poderia dizer coisa tal como esta, se não tivesse detido todo o poder e toda a autoridade. Ele disse, ide, portanto, ide, isto é, a palavra portanto significa por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu ensinei, por aquilo que eu sou. Vocês devem ir, vocês devem ser, vocês devem obedecer. O meu ensinamento faz vocês ser, a minha autoridade dá condição de vocês irem, e aquilo que eu sou deve impor em vocês um sentimento de obediência, porque eu sou nada mais, nada menos do que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Você glorifica o nome do Senhor?
logo pensar nessa palavra, portanto, que dá sentido a essas três expressões no contexto desse texto, vamos pensar primeiro no que ele fez, que deve ser o elemento motivador, deve ser o instrumento que faz você se tornar funcional. Você acaba reagindo, agindo e obedecendo, porque não simplesmente existe uma necessidade muito grande, mas porque existe uma providência supridora, o suficiente para qualquer necessidade. É tão real isso, que os discípulos de Cristo, sem ter nenhum dos recursos que nós hoje dispomos de recurso que você pode estar aqui e estar ao outro lado do mundo amanhã de manhã ou amanhã à tarde. Esses são os recursos que dispomos. Nós dispomos de recursos que você escreve aqui e instantaneamente do outro lado do mundo pode ser recebida a mensagem. Nós temos um sistema de tecnologia e comunicação, nós temos um sistema de mobilidade tão grande no mundo hoje, que você pode alcançar dimensões inimagináveis. Jesus não tinha nenhum desses recursos. Obviamente que eu concordo perfeitamente que toda a tecnologia e toda a ciência são úteis para o exercício desse trabalho, mas nunca, jamais substituirá aquilo que Jesus ensinou, ir de 2 em 2 e fazer corpo a corpo. Não tem nada que substitua isso. Na verdade, você como indivíduo é mais eficiente do que toda máquina tecnológica que há no mundo. Porque Deus pode usar alguém para escrever alguma coisa bonita, mas Ele usa você para profetizar, usa você para falar, usa você para testemunhar. A pessoa não só ouve, mas vê em você. Não é o teu discurso que vai convencer, mas é a tua convicção que vai imprimir na pessoa um sentimento de crença que de fato aquilo é real. Porque Jesus usa pessoas para a glória do seu nome. Você pode dizer amém para a glória de Deus? Dessa forma, olhar para essa palavra que Jesus disse, portanto, ide e pensar no que Ele fez. O que Ele fez? Ele fez algumas coisas extraordinárias. Eu vou citar para você 4, assim de forma bem rápida e bem sucinta, para depois nós orarmos. E eu quero que você saia daqui esta noite com um sentimento no coração, em que a tua alma não sossegue se você não cumprir a tua missão. Você fez votos na passagem de ano, né? Eu espero que os seus votos tenham sido votos sábios, porque normalmente nós fazemos isso, né? Fazemos votos, nós prometemos coisas. Eu, depois de tantos anos que tenho vivido algumas experiências passadas, eu já não faço mais tanto isso. Eu já me entrego ao Senhor, digo, Senhor, seja como Tu queres, do jeito que Tu quiser. Só que daí não pode reclamar quando for do jeito que Ele quer e não ser do jeito que eu entenda, né? Mas é melhor assim do que fazer um voto e não cumprir. Mas o que eu desejo é que no final desse culto, nessa noite, o teu coração comece a arder com uma coisa chamada vocação. A vocação, como nós entendemos, dos termos vox mais ação, significa literalmente a voz que ecoa na consciência, cobrando a obediência e o cumprimento de uma missão. Que nesse culto, nessa noite, não seja um culto que imprima em você um sentimento de emoção, mas que imprima em você uma consciência de convicção, que imprima no teu ser um entendimento de que você pode fazer, de que você pode fazer parte. Mas de repente você dirá, mas eu não faço parte do departamento. Não interessa, não se trata de departamento. A departamentalização, que é uma maneira administrativa do corpo de Cristo, no sentido físico, material, da igreja visível ou organismo, ele é necessário para que pessoas tenham autoridades delegadas pelo pastor, pelo ministério, para exercerem funções, pessoas trabalharem. Mas quando se torna, a departamentalização se transforma em departamentalismo, isto é, eu não sou do departamento, não faço, eu não sou do departamento, não tenho responsabilidade. O departamentalismo é o comportamento do indivíduo que julga que o departamento que ele pertence
não depende do todo, não depende de outros. E nós, como igreja, somos um corpo. Somos um corpo. Não se dá ênfase a um departamento simplesmente. Se dá ênfase a um corpo, composto por grupo de pessoas que têm vocações diferentes e que trabalham nas suas vocações e que cooperam para o crescimento e o aperfeiçoamento do corpo. Logo, a ideia de departamentalismo, ela é totalmente excluída da ideia cristã, ou do comportamento cristão. E se faz necessário, não você pensar, por exemplo, de que existem alguns departamentos que são muito antigos e são descartáveis, não. Eles são, na verdade, somatórios que Deus foi dando à igreja através do tempo, e eles fazem parte do todo, e como parte do todo, eles complementam o todo, e esse todo é usado nas mãos de Deus para abençoar o mundo. A igreja vai conseguir realizar essa obra em relação ao mundo, quando ela olhar como corpo para essa expressão de Jesus, portanto, ide. E ele está dizendo isso para quem? Para a igreja. Ela poderá ter 200 departamentos, mas será um só corpo, porque terá um só cabeça, chamado Jesus de Nazaré. Quando nós entendemos isso, e nós obedecemos essa regra, então nós vamos com base naquilo que Ele fez. Ele fez por mim e por você. Ele fez por nós. O que Ele fez por mim e por você? A primeira coisa que eu vou citar 4, bem rápido. Ele cumpriu as exigências da lei que nos condenava. Por isso eu disse no início, Jesus fez e foi aquilo que parecia ser impossível. E que nós, na verdade, não tínhamos capacidade de ser e nem fazer. Mas Ele foi e fez. Logo, Ele nos ensinou o caminho para conquistarmos essa vitória. Ele cumpriu as exigências da lei, aquilo que nos condenava. Tudo aquilo que imperava contra nós, subjugando-nos debaixo do pecado, caiu por terra no dia que Ele disse, Pai, está consumado. E complementou-se no dia que você disse, sim, aceito. Você pode dar glória a Deus essa noite? Ninguém imaginaria que eu, por exemplo, seria um pregador da palavra de Deus. Ou seria alguém que transmitiria uma mensagem do Senhor. Mas acontece que um dia eu disse sim. Eu disse sim, sabe para quem? Para esse que disse, todo o poder me é dado no céu e na terra. Foi para esse que eu disse sim. E pelo fato de eu ter dito sim, Ele disse, por isso então vai. E eu fui, e estou indo, e irei até o dia em que Ele quiser que vamos. É a mesma palavra para você que está aqui nessa noite. Você não pode, em hipótese alguma, eximir-se dessa responsabilidade. Você está fazendo alguma coisa? Faça algumas coisas mais. Está fazendo algumas coisas mais? Faça outras mais ainda. Está fazendo coisa grande? Faça maiores ainda. Porque o teu Deus tem muito mais para dar do que já tem dado. E Ele pode fazer muito mais do que você imagina. Ele pode te dar muito além daquilo que você pede e pensa. Você pode exaltar o nome dEle essa noite? Esse é Jesus de Nazaré. Ele cumpriu as regras daquilo que impedia a liberdade da nossa vida. Cumpriu a lei. Ele nos livrou da culpa e da condenação. Se você ler o capítulo 5, versículos 8 a 10 de Romanos, você vai ver que Paulo declara nesse texto que não só a morte de Jesus, mas também a vida que Ele vive é a razão da nossa liberdade e é e deve ser a inspiração de todas as nossas ações como igreja. A vida dele, não só a morte dele na cruz, não só o fato dele ter ido à cruz e descido à sepultura, mas o fato de ter ressuscitado e estar vivendo um estilo de vida à direita do Pai. Nós somos salvos não só pela sua morte, mas nós somos salvos pela sua vida. A vida que ele viveu é um exemplo. A vida que ele vive é a vitória que garante a vitória da igreja. É com base nisso que nós devemos nos inspirar a fazer aquilo que precisamos fazer. Nos livrou da culpa e da condenação. Ele removeu todos os obstáculos legais
e espirituais para o nosso acesso a Deus. Em qualquer lugar que você estiver, não importa onde você estiver, você tem acesso a Deus. Está garantido. Quando Jesus morreu, o véu rasgou-se de alto a baixo, partiu-se no meio. Está escrito no capítulo 10 da carta aos Hebreus, versículos 19 a 23, que nós temos um novo e vivo caminho, consagrado por Ele. E que nós devemos entrar no santuário com ousadia, com cabeça erguida, porque Ele consagrou esse novo e vivo caminho, rasgando o véu, isto é, a sua carne. Em qualquer lugar que você estiver, você tem acesso a Deus. Você pode falar com Deus. Você pode entrar na presença de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Como já estive na obra missionária, e já estive uma experiência vivida, de todas essas coisas que o pastor disse, que o irmão Aloysio disse, que o pastor Gravieski disse, eu já vi, já presenciei, já senti essas coisas todas. Eu já estive em casa de pessoas, por exemplo, em países aqui da América Latina, onde tinham crianças que não tinham roupa para vestir. Tinha algumas crianças que tinham roupa e outras crianças não tinham roupas. Eu preguei em lugares que você não imagina, em lugares debaixo de uma lona preta, na beira de uma rua, em um templo que não tinha piso, em uma estrebaria de cavalos, em lugares que você não imagina, mas nós tínhamos acesso a Deus daquele lugar, porque o nosso acesso a Deus não está vinculado ou limitado às condições geográficas, econômicas e nem culturais, está baseado nessa palavra: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Temos acesso a Deus em qualquer lugar que nós estivermos. Estava pregando uma vez na Argentina, numa casa, e a casa estava bem apodrecida, uma casa de madeira, tinha enormes buracos nas paredes, e os irmãos estavam muito animados, porque tinha um pregador de fora, e o povo se reuniu na casa, e de repente eu estava pregando e olhei um buraco muito grande que tinha na parede. Passou um sapo, mas o sapo dava mais ou menos 1,5 kg, sem exagero. Se fosse coisa boa de comer, não era tão grande assim, né? Lá vem aquele bicho estufado, e ele vem pulando para o meu lado. E aí os irmãos estavam cultuando a Deus e adorando ao Senhor, e eu incentivei eles: irmãos, alabança ao Senhor, irmãos. Cerra tus olhos. E eles fecharam os olhos, levantaram as mãos, e eu dei um chute no sapo, e o sapo pegou o buraco de volta e se mandou-se. Coisa desse tipo, dormir em condições que você não imagina, situações que você não consegue nem pensar, comer o que você nunca pensou na vida. Eu digo que missionário não tem só o coração transformado, ele tem o estômago transformado também. Porque tem coisas que você não come, você engole bicho vivo, você engole o que te der, você engole o que te apresentar. Mas acontece o seguinte: sob essa circunstância, você tem acesso a Deus, à presença de Deus. Não tem nada mais precioso do que ter consciência disso, de ter acesso ao Senhor. Mesmo sob essa circunstância, você poder orar e ver Deus operar na sua graça e misericórdia. Estávamos viajando de ônibus uma vez, horas, dias, 3 dias de viagem. Imagina depois no 3º dia de viagem você está morto, acabado. Não adianta você querer sentar, nem deitar, porque você não descansa mais. Você cansou a ultrapassar o limite. E uma criança ficou mal dentro do ônibus, sentado bem à frente. E uma mãe começou a gritar e chorar. Sabe o que eles disseram? Se fosse de avião, eles diriam: tem um médico aí? Mas sabe o que eles disseram? Tem um pastor aí? Porque era um ônibus daquele rasga-roupa, daquele do sítio. Então, doutor quase nem sempre está dentro, tem pastor dentro, né? Tem um pastor aí? Eu levantei e digo: eu sou pastor. Meu filho está morrendo. E eu fui à frente e coloquei a mão sobre o menino e Jesus o curou na hora. Porque não existe circunstância, você tem acesso a Deus.
Essa é a coisa mais preciosa. O departamento de missão, a igreja do Senhor, não deve ter menos desafios, por exemplo, que o mundo do outro lado apresenta. Parece que são intransponíveis. Nós temos acesso a Deus e nós podemos entrar nos tesouros do Todo-Poderoso e Ele dá recursos para se fazer a obra. Você glorifica o nome dEle essa noite? Tem outra coisa linda que Jesus fez. Jesus venceu todos os adversários espirituais. Você, que tem consciência de pertencer ao corpo de Cristo, você não teme absolutamente nada. Você é alguém que já venceu em Cristo Jesus todos os adversários espirituais. Satanás e os demônios foram vencidos. Alguém me perguntou um dia, mas pastor, se eles estão vencidos, por que eles conseguem fazer tanta maledicência, tanta coisa ruim? Lamentavelmente, eles conseguem fazer por causa da ignorância dos homens que dão espaços a eles. Os homens ignorantes e nécios que permitem Satanás e os demônios trabalharem através de suas vidas, fazem atrocidades, fazem misérias. Porque se todo mundo cresce em Cristo, pronto, acabou o campo para Satanás. Agora, não pense você que você vai entrar lá e Satanás vai entregar de mão beijada, não. Pode se preparar que haverá uma batalha. Só que você é o único guerreiro que entra como quem já venceu. É o único que eu conheço que entra com a certeza da vitória. Entra com a certeza de que já venceu por aquele que é Cristo Jesus o Senhor. Está escrito em Efésios capítulo 1, verso 20 a 23, que Ele, o Senhor, foi entronizado, glorificado, assentado à direita do Pai, e foi colocado debaixo dos seus pés. Todo principado, poder e autoridade debaixo dos seus pés. E não tem ninguém e nenhum poder que possa se comparar ao poder que Ele tem. E Ele foi constituído, diz o texto, cabeça da igreja que é o seu corpo. E você é a igreja que é o seu corpo. Você exalta o nome dEle essa noite? Urabaxa cantarabaxaia. Terceira coisa, Ele assumiu uma posição de advogado por nós junto ao Pai. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Ele sentou-se ao lado do Pai para advogar a nossa causa, para defender-nos. E Ele é um advogado exímio, incomparável. Ele se assentou à direita do Pai, e Ele advoga a nossa causa com perfeição. O diabo pode inventar o que quiser inventar. Se o diabo não tentasse você, nem mentisse com você, nem diabo seria. Para ele poder ser diabo, ele tem que inventar essas besteiras, esse endemoniado. Mas você, fica tranquilo. O teu advogado é fiel. O teu advogado é justo. Ele é o Senhor. Ele não precisa nem falar nas sessões forenses que se disputam diante do trono do Pai. Ele só levanta a mão assim e mostra a marca que está. Ali está a marca, ali está o selo da vitória. E aí o suposto acusado, o suposto condenado, levanta a cabeça e sai livre. E o diabo, ele fica enfesado com você. Como pode um indivíduo como você, menor que ele, insignificante comparado ao que ele era e o que ele é, você simplesmente vence porque Jesus levanta a mão e diz, eu já fiz, já morri, já dei, já livrei, e você glorifica o nome do Senhor essa noite. Quarta coisa, Ele assumiu a posição de sumo sacerdote diante do Pai a nosso favor. Capítulo 4 de Hebreus, versículos 14 a 16. E o texto tem uma palavra linda. Sumo sacerdote que sabe compadecer-se daqueles que têm fraqueza. Não é um sumo sacerdote a estilo dos sacerdotes do Antigo Testamento. É um sumo sacerdote que sabe compadecer-se. E o saber compadecer-se, no caso de Jesus, é que Ele em tudo foi tentado. Em tudo Ele foi provado. Isso que você está passando, Ele passou. Isso que você está sentindo, Ele sentiu.
As ameaças que você está sofrendo, ele sofreu. Tudo, absolutamente tudo. E ele venceu. E não só venceu, mas conquistou. Conquistou um poder e uma autoridade de sentar ao lado do Pai e falar com o Pai a teu favor. De interceder por você. Olha a grandeza da intercessão. Jesus disse a Pedro, no capítulo 22 de Lucas, ele disse: eu roguei ao Pai por ti, Pedro. Eu pedi ao Pai por você. Porque o diabo pediu para permitir cirandar vocês, sacudir, rodar você, bater com vocês, brincar com vocês. Mas por ti, Pedro, eu roguei, eu intercedi. Bem-aventurado foi o Pedro que recebeu essa intercessão. Essa intercessão valeu para Pedro, aquele chamado final. Diga para Pedro e também. Aquela expressão, tu me amas, 3 vezes. Aquela expressão, apacenta as minhas ovelhas. Valeu tudo isso. O Pedro não imaginava, como você não imagina. Quando Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, ele ainda ficava olhando para o João e Jesus disse, deixa o João, Pedro. Deixa o João quieto aí no canto dele. Se ele quiser, se eu quiser que ele viva para sempre, vive. Mas você apacenta as minhas ovelhas. Ele nem sabia que na primeira pregação ele ia ter 3.000 para apacentar e na segunda 5.000. Era trabalho que não terminava mais. Na segunda pregação já tinha 5.000 para ser apacentado. Ele não imaginava isso, mas só que o sacerdote, nosso sacerdote, que entende as coisas, ele te entende. Se você mesmo não se compreende, ele entende você e ele está aqui nessa noite para te receber. Fica de pé em nome de Jesus. Você entende o que significa, portanto, ide? Qual é o motivo de você ir? Não, pastor, que eu estou muito apaixonado por um povo. Tá bom? É porque profetizaram para mim ir. Tá bom? É porque eu estou numa situação assim meia ruim, meia desajustada. Quem sabe se eu for, melhora. Sei não. Mas se você olhar para o texto e dizer assim, é porque Jesus mandou. Aí sim. Aí sim. Se você disser assim, é porque Jesus mandou. Aí, meu irmão, não tem dificuldade nenhuma que pare em você. Não tem limites para a tua vocação. Não tem limites. Uma vez quando eu estava no Chile, passando uma perseguição tremenda, fui acusado de que estava perturbando uma pessoa, um homem, que disse que se sentia lesado, e eu como estrangeiro não poderia fazer aquilo, e era tudo mentira. E ele ia fazer uma representação judicial contra mim, para eu ser tirado do país. Eu estava andando num deserto, sozinho no carro, chorando, e eu disse, Deus, o que eu tenho a ver com isso aqui? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com estar aqui? Eu posso estar em qualquer outra parte do mundo. E o que tem a ver com estar aqui e com isso? E o Senhor fez soar a voz dele dentro do carro e disse, eu te preparei para essa hora. Eu te preparei para esse momento. E eu chorei, pedi perdão ao Senhor e disse, Senhor, eu fico e daqui ninguém me arranca. Ninguém me tira daqui. Tudo aquilo, todo aquele auê que o homem fez, se dissolveu em nada. Se descobriu um ato de infidelidade da vida dele, acabou com a moral dele, acabou com a história dele. E ele ficou sem ação e sem reação nenhuma. E eu continuei lá e fiquei 4 anos, no tempo de Deus. E quando foi para sair de lá, o Senhor falou comigo quando eu fui. O Senhor disse para mim, quando você sair de lá, as minhas servas idosas virão para ti e dirão, Senhor, por que, Senhor, tão pouco tempo? Aconteceu exatamente assim. No dia que eu saí, elas iam chorando,
irmãzinhas que traziam um pão enrolado em um paninho e davam de presente para o missionário, disseram para mim: mas por que tão pouco tempo? E quando eu ouvi elas dizer por que tão pouco tempo, entendi: é a hora de Deus, é o momento de Deus. Deus tem uma coisa nova, e Deus tem feito coisas novas, lindas e extraordinárias. Querido, você está aqui nessa noite. Eu quero convidar primeiro nessa noite você que vai entregar a tua vida para Cristo. Eu quero começar o ano de 2015 junto com a igreja, ganhando almas para Jesus. Meu amigo, meu irmão em Cristo, venha em nome de Jesus dizer: Senhor, eu aceito a tua palavra. Vem entregar o teu coração para Cristo. Vem dizer sim para o Senhor. Vem te render a Cristo e dizer: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor, pelo seu Espírito, vai receber você. Aqui está vindo um moço. Eu gostaria que algum irmão acompanhasse. Onde está a segunda pessoa que vai aceitar Jesus? Venha, meu querido. Venha. Onde está a segunda pessoa que vai dizer sim, eu quero? Aqui está vindo um outro irmão. Onde está a terceira pessoa que vai dizer sim para Jesus essa noite? Ele disse: portanto, ide, porque ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. Eu quero ver onde está a terceira pessoa que vai dizer sim para o Senhor essa noite. Onde está você? Onde está você? O Senhor está te esperando. Sai do teu lugar e vem em nome de Jesus. Vem dizer sim, Senhor, eu quero. Eu aceito. Eu quero me incorporar neste teu ide. Eu quero em nome do Senhor aceitar esse grande desafio. Onde está você em nome de Jesus? Quero convidar você, irmão, que está aqui, que me ouviu pregar essa noite. Você que ouviu a mensagem do Senhor essa noite. Eu quero convidar você, cuja consciência está cobrando o cumprimento de uma vocação. A tua consciência está cobrando o cumprimento de uma vocação. Você tem uma missão na terra. Você não é igual àquele que não sabe de onde vem, porque está aqui, nem para onde vai. Não. Você é alguém que já recebeu a revelação de Deus. Eu quero que você saia do teu lugar e venha dizer: Deus, eu quero fazer porque você mandou. Eu quero ir porque você mandou. Venha, eu quero orar por você esta noite. Venha em nome de Jesus. Deus tem uma coisa nova esse ano com a tua vida. Deus tem uma coisa nova com você esse ano. Ele tem uma obra extraordinária a fazer na tua vida esse ano. Isso só vai se cumprir se você acreditar na palavra de Deus. Se você crer no que o Senhor disse, Ele vai realizar grandes coisas na tua vida. Grandes obras o Senhor vai fazer. Sai depressa do teu lugar e vem. Em nome de Jesus, vem dizer: eis-me aqui, Senhor. Você não imagina os mistérios de Deus que pairam sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus vai fazer coisas grandes através da tua vida. Em nome do Senhor Jesus, vem dizer: eis-me aqui, Senhor. Você vai ver a mão de Deus estendida a teu favor. E o Senhor vai fazer coisas maravilhosas, coisas lindas. Deus vai operar a favor da tua casa. Oh, aleluia. O nome de Jesus seja glorificado. Os obreiros estão orando, eu estou esperando você vir. Ainda tem mais gente. Tem mais pessoas que devem vir. Tem mais pessoas que devem dizer: Senhor, eu creio sim na tua palavra. Eu creio sim naquilo que tu dizes. Sai do teu lugar e vem dizer: Senhor, por aquilo que tu fez, eu vou fazer. Eu irei. E o Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai te usar, vai te fazer crescer, vai te fazer conquistar. Você vai ser aquilo que você sonhou ser e até hoje não conseguiu. Não conseguiu porque você tem colocado limites ao Espírito. Limites. Deus quer nessa noite dilatar esses limites. Deus quer nessa noite te convencer
de que você pode mais, porque você tem mais, porque você é mais, porque o teu Deus é mais. Você vai crer nessa noite e Deus vai operar pelo seu Espírito. Pai Celestial, nós oramos na Tua presença esta noite. Nós estamos diante de Ti, Senhor. Oramos pelos irmãos que estão aqui diante da Tua face. Oramos pelos Teus filhos que se entregam para Ti esta noite. Eles se rendem para Ti, para o Teu serviço, para o Teu reino. Tu os recebes, Senhor, como Teus. E os Teus filhos que estão aqui, cuja chama da vocação nesta noite, ela é estremecida pela Tua voz que soa na Tua casa. O Teu Espírito ministra sobre eles, incendeia os seus corações e almas, e faz-os sentir vibrar no seu peito, Senhor, de que esta verdade, de que por aquilo que Tu fez, é possível fazer coisas grandes, é possível alcançar coisas grandes. Eu oro pelos Teus servos essa noite, e peço que em nome de Jesus, eles sejam abençoados, Pai, para a glória de Deus, Pai, para a glória de Deus, Pai.